Fala aí pessoal, tudo bem? Tranquilo? Tranquilo? Estamos aqui então para mais uma aula, mais um encontro nosso virtual da disciplina aí de Relações Internacionais e América Latina. Outra temática que vocês estão vendo aí já, logo de cara, o tema das migrações, relações internacionais e migrações na América Latina. E o objetivo desse nosso encontro virtual aqui é transmitir algumas ideias fundamentais, ainda que de um ponto de vista um pouco introdutório, sobre o tema da América Latina e o tema das migrações e propor uma atividade para vocês. Então, missão desse nosso encontro é apresentar de maneira introdutória e passar a nossa atividade do bimestre. Espero que vocês curtam a atividade, tem uma proposta bacana aí. E se vocês toparem, no próximo dia 30 do 10, a gente faz um bate-papo ao vivo aí sobre isso com os temas de vocês, beleza? Então, a primeira ideia que eu quero transmitir para vocês aqui é que muito se tem falado no tema das migrações, sobretudo na América Latina, mas mesmo em nível mundial, e alguns autores, inclusive, né, têm falado que nós estamos vivendo a era das migrações. A gente vai analisar um pouco se isso procede de fato ou não nas próximas aulas, né? Mas o fato é que a migração ela é um fenômeno humano natural e um elemento central de modificações das estruturas sociais. Resultado de causas, sobretudo econômicas, mas também políticas, sociais, demográficas, culturais ou ambientais. E alguns dados importantes aí sobre a Organização Internacional das Migrações, lá de 2018, por exemplo, estima-se que pelo menos 244 milhões de pessoas estavam no estado de migrante, né, passaram por um processo de migração lá em 2015, o que representaria uma fatia muito significativa de 3,3% da população mundial. Em comparação com dados lá da década de 70, que eram 84 milhões de imigrantes, e que tinha lá 2,3% da população mundial num processo de migração. Então, se analisarmos os dados, a gente vai perceber que praticamente triplicou, né, os deslocamentos triplicaram, ainda que a residência no país de nascimento ainda continua sendo uma norma para a maioria das pessoas. A gente disse então, a pergunta é, vivemos de fato uma era das migrações? Sim, não sei. A gente vai analisar um pouquinho como é que as relações internacionais se deparam com essa temática das migrações aqui. O fato é que com a globalização, nós acompanhamos aí o processo desde a década de 90, com a globalização, o aumento das migrações internacionais vai representar esse rosto humano desse processo de migração. E os deslocamentos populacionais ocorrem em todas as direções, com perfis muito diferenciados e com desafios para os estados também muito específicos. O fato é que cada processo de imigração em cada estado vai lidar com isso de um jeito. E frente a esse processo, que influencia tanto as políticas nacionais, as políticas internas e externas, né, quanto as relações bilaterais ou multilaterais, os estados vão sempre se posicionar de maneira a garantir a sua soberania, e alguns deles, em maior ou menor grau, vão produzir algumas restrições em relação às migrações. E aí que a gente vai ver também com a nossa atividade alguns casos concretos de valorização ou de restrição dessas políticas migratórias. Um elemento importante nessa discussão é aquilo que nós chamamos aí de regionalismo, né? E as alianças que os estados fazem nas suas próprias regiões. Desde o segundo pós-guerra, essa ideia, essa característica regionalista, ela se tornou um fenômeno global, e a gente pode observar isso no Mercosul, na Comunidade Andina das Nações, e como esses exemplos de regionalismo acabam definindo cooperação além do plano econômico, incluindo o tratamento das questões de migrações, seja no âmbito político, social e cultural. E no começo do século XXI, o regionalismo pós-liberal ou pós-hegemônico, como alguns autores vão tratar, ela vai então permitir o aprofundamento entre estados em esferas não tradicionais, que vão mudar qualitativamente o olhar sobre a sua abordagem, sobre o tema das migrações. E por isso que, quando a gente analisa nos últimos anos, sobretudo, especificamente aqui na América Latina, nós vamos ver vários países americanos registrando um incremento sistemático nos fluxos de imigrantes
notadamente daqueles denominados de novos fluxos migratórios. E esse fenômeno nos desafia para uma análise então, que atente tanto para uma compreensão quantitativa da quantidade de pessoas que estão participando desse processo, desse fluxo migratório, mas também no quesito qualitativo desse fenômeno na região. Assim também levanta alguns desafios para as autoridades na criação de políticas públicas e no tratamento de políticas dentro do âmbito de uma relação internacional. E o fato é que esses desafios são imensos para as autoridades dos países perante um fenômeno que se apresenta novo pelas suas formas de se manifestar no tempo e no espaço. Veja que então nós estamos diante de um panorama, de um quadro geral, onde os fluxos migratórios têm triplicado na América do Sul, América Latina como um todo, isso com a perspectiva de uma política regionalista, com as alianças, com os tratados, com a formação dos blocos, né, regionais, elas acabam entrando na pauta de discussão, mas o fato é nós temos aí alguns desafios a serem, pelo menos, compreendidos nesse momento, e essa é a tarefa de vocês como, né, internacionalistas, para depois serem solucionados na frente. E por isso que eu quero propor essa atividade a vocês. Então, diante de um panorama como esse, né, como eu falei, nós temos aí alguns desafios muito grandes, a gente vai conhecer um pouco esses desafios de maneira um pouco pontual, né? E aí a proposta de atividade para vocês é essa. A UNB, a Universidade Nacional de Brasília, elaborou lá da Revista de Estudos e Pesquisas sobre as Américas da UNB, eles elaboraram um dossiê temático com o tema que vocês estão vendo ali, Relações Internacionais e as Migrações na América Latina, e esse dossiê temático trouxe uma série de artigos, uma série de pesquisas, publicaram várias pesquisas, e algumas dessas aí podem interessar vocês, num estudo um pouco mais personalizado. Inclusive o professor Tiago Assunção, professor da casa, publicou um artigo também nessa revista recentemente, nesse dossiê. E a ideia então é que vocês escolham um desses artigos. A ideia é que vocês não escolham um mesmo, né, mas pelo menos conversem no grupo da turma para que vocês não tenham escolha o outro, mas que escolham artigos diferentes desse dossiê. E ao escolher um desses artigos, que vocês façam a leitura, discutam entre vocês no grupo, façam um resumo daquele mesmo esquema de 2 laudas, né, em forma de tópicos, para que a gente possa disponibilizar aos colegas da turma, depois vira isso material de pesquisa e de anotações para nossa avaliação depois, posterior. Então façam um resuminho em forma de tópicos do artigo que vocês escolheram, e aqui vem o meu desafio para vocês. A ideia é que a gente... professor, não, só queremos fazer o resumo, pronto, acabou, tá bom, maravilha, a gente vai lá e avalia e passa batido. Mas a ideia é que vocês façam um vídeo de apresentação que não passe de 10 minutos, né, onde vocês peguem esse resumo e expliquem, façam as suas considerações sobre isso. Vocês podem fazer de 2 formas principais, que cada um grave do seu celular. Então grava, professor, entendi isso aqui, esse tópico fala disso, isso é importante por causa disso, por causa daquilo. Então apresenta a ideia geral dentro de uma estrutura mínima, e que vai lá e junta esses videozinhos. E se vocês não querem se expor, estão com vergonha, coisa do tipo, maravilha, só pega lá o linkzinho ou um único arquivo e posta no Ava, tranquilo, ou manda pro WhatsApp mesmo, né? A ideia é que eu possa ver vocês falando minimamente, né? Não vou analisar a questão estética, a edição de vídeo, não é isso. Mas a ideia é que vocês produzam um vídeo autoral, bonitinho, explicando as ideias centrais desse artigo. No tocante ao que, professor? No tocante ao tema da imigração e das relações internacionais na América Latina, ok? E agora uma segunda possibilidade de apresentação disso, e aí o meu desafio o prazo é até o dia 30, então fora na sexta-feira agora, na próxima sexta-feira. Então o prazo é dia 30/10, e nesse dia 30/10, a ideia é, se vocês assim preferirem, nós podemos fazer uma live, né? Usamos lá o recurso, pegamos o StreamYard, né, disponibilizamos no YouTube. Se quiser fazermos um evento, chamamos toda a comunidade acadêmica para isso, né? Então nós temos aí alguns dias para pensar. A ideia é que, então, que vocês façam isso, e aí me digam, me mandam mensagem no WhatsApp, sinal de fumaça, aí me organiza, me manda como é que vocês vão se organizar para a gente possa fazer essa organização posterior. Se toparem, podemos fazer uma live explicando o processo de imigração na América Latina. Precisa de um prazo um pouquinho maior, a gente também concede, não tem problema, né? A ideia é que a gente possa privilegiar a pesquisa de vocês, a análise de vocês,
e se não, né, colocar na comunidade acadêmica o resultado dessas análises, beleza? Então, duas possibilidades, deixa para vocês vão me dizer quais vocês vão optar enquanto grupo, né? A pessoa que for mais fácil, todo mundo cansado, maravilha, não tem problema, fica de boa, né? Mas não queremos, né, apresentar, queremos partes que a comunidade acadêmica participe, então, e vocês que vão escolher, só me digam o que vocês definem e a gente vai tocando o barquinho por aqui, beleza? Prazo inicial dia 30/10, conforme vocês decidirem, a gente pode dar um prazo um pouquinho maior, mas são 15 dias, acho que dá um tempo relativamente bom para fazer uma leitura do texto, né, apresentar as ideias, um grupo de até 4 pessoas e apresentar isso para nós depois, beleza? E essa é a nossa atividade. Quais são os temas que vocês vão encontrar lá? Então vejam, tem assim, migrações contemporâneas na América Latina e Europa, que é uma perspectiva comparada. Então esse é um artigo um pouco mais introdutório, né? 2 pesos, 2 medidas, como é que acontece a projeção da colonialidade nas políticas de imigração e de cidadania na União Europeia. Como você pode ver, tem um estudo de casos do caso espanhol e o modelo a ser seguido, supostamente, né? Se há um modelo a ser seguido, para entender como é que funciona uma gestão das migrações na América Latina. A ideia de um estudo de caso a partir do Brasil e Itália sobre crianças refugiadas, a criminalização da imigração a partir de uma política de empresas transnacionais, e sobretudo um estudo de caso entre senegaleses que tinha uma empresa transnacional em Barcelona e Buenos Aires, e havia toda uma política de criminalização desse processo migratório. Temos aí também migrações africanas na Argentina e Malta, né, algumas possibilidades comparadas, e é legal conforme vai abordando essas questões e vendo as diferenças de um país e de outro, né? Haitianos no Paraná, ou as políticas de imigração internacional no Brasil, enfim, como vocês estão vendo, migração venezuelana, né, o deslocamento forçado na Colômbia e políticas de refúgio no Brasil, educação e imigração, a importância de um estudo de sociologia para imigrantes, e o artigo do professor Tiago Assunção aí, que vai falar aí da invisibilidade para poder pensar aí como se tornar um cidadão. Enfim, são várias possibilidades, são várias as ideias que estão presentes nesse dossiê. Fica aí como indicação para vocês o que vocês se sentirem mais atraídos dentro da temática da migração na América Latina, e que vocês possam então escolher, decidir e mandar para mim depois o resultado daquilo que vocês estão escolhendo, beleza? Ficamos por aqui, bora trabalhar e bons estudos aí, vamos conversando se assim houver necessidade. Valeu, pessoal. Tchau, tchau, abraços, tamo junto, falou.